Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o mundo espiritual. No vídeo passado, nós conhecemos um pouco sobre o arcanjo Miguel e vimos que ele sempre a Bíblia nos mostra ele guerreando em batalhas espirituais para defender o povo de Israel, para defender o povo de Deus, a Igreja de Cristo, numa amplitude muito maior agora. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o anjo Gabriel. Lembrando que o anjo Miguel e o anjo Gabriel, somente esses dois são nominados na Bíblia. Se fala em milhões de anjos, Apocalipse se fala, outras passagens também, mas só Gabriel e Miguel é que são nominados. Então, assim quis o Espírito Santo, vamos aceitar. Então, no vídeo passado, nós conhecemos um pouco sobre o arcanjo Miguel, a sua função, uma função de comando no exército celestial e sempre envolvido em batalhas espirituais. Se você não assistiu o vídeo passado, assista. Eu não sei se você já viveu uma batalha espiritual. Talvez sim, né? Onde você estava assim numa situação de risco iminente, uma situação realmente muito perigosa, onde você estava recebendo ali um ataque muito forte. Mas não tenha dúvidas que se você estiver andando com Deus, os anjos estavam ali ao seu redor, lutando por você e contra o inimigo, mesmo que você não tenha percebido. Eu já passei por uma situação dessa, uma situação assim de risco iminente. Estava com meus 3 filhos pequenos, numa praia, estava muito deserta a praia, eu não me dei conta do risco que eu estava passando ali. E chegou um malfeitor e queria realmente fazer algo mal contra mim, ameaçando inclusive meus filhos, mas eu só falava para ele da palavra de Deus. E depois que passou aqueles primeiros minutos naquela guerra espiritual, começou a chegar gente ao redor, mas nesse momento ele já tinha sido liberto daquele espírito maligno. Eu estou dizendo isso porque, diante de uma situação desta, na primeira oportunidade que nós temos, nós fugimos, na verdade. Eu não podia fugir porque eu estava com meus 3 filhos ali, não podia largar os meus 3 filhos ali. Então eu guerreei em nome do Senhor e com certeza tinha anjos ali ao redor, guerreando contra o espírito maligno que estava sobre ele, querendo me fazer o mal. Pode ser até que o arcanjo Miguel estivesse ali, eu não sei, não vi, não ouvi nada a esse respeito. Mas a vitória foi de Cristo. E quando chegaram pessoas ao redor da onde eu estava, nem eu tive a reação de gritar, não tive a reação de pedir socorro, não tive a reação de me levantar e fugir, e nem ele teve. Ele permaneceu diante de mim. Por isso que eu estou dizendo que ele foi liberto naquela hora. E ele ficou diante de mim, ouvindo o que eu tinha para dizer a ele, mesmo com aquelas pessoas todas ao nosso redor. E depois eu disse, agora você levante daqui, pegue sua sandália, siga aquele caminho e vá dizendo, Jesus Cristo é meu Senhor. Vá repetindo, Jesus Cristo é meu Senhor. Então foi uma experiência muito forte que eu vivi. Eu sozinha com meus 3 filhos, mas tinha um exército de anjos ali ao meu redor. E depois que eu comecei a gravar esses vídeos sobre o mundo espiritual, isso me retornou à mente e me deu esta convicção de que eu não estava ali sozinha. Então você pode já ter passado por uma situação semelhante. Não tenha dúvida que quando nós proclamamos a palavra de Deus, que é uma espada, o Senhor honra e nos protege e guerreia por nós. E Daniel passou também por uma
experiência muito semelhante, né, que nós já falamos no vídeo anterior, que ele teve a visitação de um anjo, que ele não aguentou aquela visitação e ele se prostrou, rosto em terra, porque numa experiência dessa, o seu corpo treme todo. Você só tem a força ali do espírito, mas o seu corpo se fragiliza realmente. Então vamos conhecer agora um pouco sobre o anjo Gabriel. O que é que a Bíblia nos diz sobre o anjo Gabriel? Agora eu queria só dar um esclarecimento. Eu estou gravando essa mensagem aberta a católicos, a evangélicos, a qualquer pessoa que se interesse em conhecer mais a palavra de Deus e meditar mais na palavra de Deus. Mas eu queria só fazer uma referência aqui, que eu, como evangélica, eu considero sempre o cânon do Antigo Testamento hebraico e os livros ali que são considerados inspirados pelo Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, às vezes, há alguma divergência de doutrina, mas com certeza nós não precisamos brigar por isso, porque as divergências às vezes são muito pequenas. E com certeza, quando Jesus voltar, ele vai tirar todas essas dúvidas. Ele vai esclarecer todas estas dúvidas que nos cercam, interpretações, às vezes, que não são corretas, porque nós vamos estar diante dele face a face. Agora nós vemos por espelho, então podemos não enxergar com muita nitidez, mas da sua segunda vinda, deixa eu diminuir aqui o ar, que estão querendo me dar uma tosse. Quando ele vier na sua segunda vida, nós vamos estar com ele face a face, e todas essas arestas serão quebradas. Então, não vamos nos contender, não vamos nos atritar, nem dividir a igreja por causa de interpretações que, às vezes, né, são interpretações tão pequenas, né, tão mínimas, que um enxergou mais, outro enxergou menos, um interpretou de uma forma, outro interpretou de outra. Não vale a pena dividir uma igreja por isso, não é verdade? Então vamos dar continuidade. Então, nós podemos dizer que o anjo Gabriel é um anjo muito importante e ele assiste diante da presença de Deus. Ele sempre aparece, se você analisar na Bíblia, ele sempre aparece em momentos decisivos na história da redenção. E nós vamos ver quais são esses momentos. Por exemplo, ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Messias, o nascimento de Jesus. E quando nós vamos buscar o significado do nome Gabriel, mais provável é que esse significado seja homem de Deus. Alguns também consideram como poderoso de Deus ou Deus mostrou-se forte. Mas está tudo dentro do mesmo conceito, né, de poder, de ser poderoso de Deus. É o significado do nome Gabriel. O anjo Gabriel entra nesse cenário bíblico desde lá do livro de Daniel, do Antigo Testamento, quando ele explica uma visão que Daniel teve sobre o carneiro e o bode. Você pode ler Daniel capítulo 8 para você entender na íntegra esta visão. E este capítulo, ele descreve o cenário do tempo do fim, quando a visão de Daniel nos mostra a batalha que acontecerá entre o carneiro e o bode, e o anjo Gabriel aparece a Daniel para explicar a ele esta visão. Então, eu vou destacar aqui algumas coisas, mas você deve ler o capítulo 8 completo, para você ter um entendimento maior. Mas do 15 a 19 nós lemos: e aconteceu que, havendo eu, Daniel,
Daniel falando, tido a visão, procurei o significado e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Ele está já descrevendo como ele viu o anjo Gabriel, uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre meu rosto. Então veja que quando nós temos uma visão, uma experiência desse mundo espiritual, nós realmente, nosso corpo não resiste. Ele cai, ele treme, ele pode até desmaiar. Porque o mundo espiritual é um mundo muito forte. E isso aconteceu com Daniel. Prosseguindo, ele diz, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Estando ele falando comigo, disse Daniel, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, o anjo Gabriel, e me fez estar em pé e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira do Senhor. Por isso, pertence ao tempo determinado do fim. Então, é bom que vocês leiam esse capítulo 8, para você entender a visão, mas eu estou querendo chamar a atenção aqui da presença, da manifestação do anjo Gabriel nesta visão que Daniel teve. Mais uma vez, no livro de Daniel, o anjo Gabriel volta a se apresentar a ele para explicar a profecia das 70 semanas. Veja capítulo 9, verso de 20 a 23 de Daniel. Nós lemos, Daniel estava em oração e jejum, elevando a sua súplica diante da ira do Senhor, quando apareceu o anjo Gabriel. Então, se vocês lerem Daniel 9, vocês vão aí também observar a manifestação do anjo Gabriel neste momento que Daniel teve as suas visões. E como é que Daniel descreve o anjo Gabriel? Ele descreve como um homem, mas não como um homem qualquer. Ele diz que o anjo Gabriel veio voando rapidamente. Então, são as primeiras características que a gente observa na descrição de Daniel com relação ao anjo Gabriel. Mas podemos ver aí que o anjo Gabriel está presente nas Escrituras de uma forma nominável nessas experiências que Daniel teve. 500 anos depois, o anjo Gabriel foi enviado para Jerusalém para anunciar ao sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista. Então, o anjo Gabriel também se manifestou diante de Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Nós sabemos que Isabel, a esposa de Zacarias, era estéril, então foi um milagre ali que aconteceu. Ele nem conseguiu acreditar e por isso ele ficou mudo até que João Batista nascesse. E ele disse que João Batista seria um profeta de Deus. Você pode ler Lucas, capítulo 1, de 1 a 19. E nessa passagem, nós lemos também que Zacarias, quando teve essa experiência com o anjo Gabriel, ele se turbou, ele caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e chamarás seu nome João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E no verso 19, Gabriel diz, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas.
Então, nós vemos aí mais uma manifestação do anjo Gabriel, agora já no Novo Testamento, apareceu a Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista. Nessa mesma época, Gabriel de novo se manifestou e foi até Nazaré, onde estava Maria, e anunciou a Maria o nascimento miraculoso de Jesus. Leia Lucas 1, 26 a 37. É um trecho muito conhecido do nascimento de Jesus. E no verso 26 nós lemos: e no 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Então aí ele anuncia a Maria o nascimento do Messias, que viria através dela, de uma forma miraculosa, que ele seria gerado, concebido pelo Espírito Santo e não por José. E ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo Maria ao anjo Gabriel, ela turbou-se muito. Então, toda essa manifestação do mundo espiritual causa em nós o tremor, causa em nós um temor também. Às vezes caímos prostrados, com o rosto em terra, às vezes podemos até desmaiar, porque o mundo espiritual é algo muito forte, que o nosso corpo não suporta. Então, nós estamos querendo penetrar neste mundo espiritual, porque ele está aqui à nossa volta, e você pode receber visitação de anjo, você pode receber uma visitação do próprio Senhor. Então, temos que ficar atentos e não ignorar o mundo espiritual. Prosseguindo, nós já vimos que tanto Daniel, como Zacarias, como Maria ficaram perplexos, ficaram confusos, o temor veio sobre eles. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós, como povo de Deus, porque quando o anjo vem e se manifesta, ele está ali refletindo a glória de Deus. No Monte da Transfiguração, Jesus levou Pedro, Tiago e João para verem ele sendo com o corpo glorificado. É uma visão muito forte, é uma experiência muito forte. Então, todos nós não aguentamos realmente, mas nós, como povo de Deus, somos chamados também a refletir esta glória. Você é chamado a refletir esta glória de Deus. Você acha que isso é possível ou você tem dúvida? Não tenha dúvida, isso é possível. Mas, com certeza, o reflexo desta glória estará sempre vinculada à nossa santificação, a uma caminhada de fé, de obediência e de santificação. Porque os anjos assistem diante de Deus. Eles vêm e visitam o povo. Eles refletem essa glória de Deus. Mas a glória não é dele, não é dos anjos. A glória é de Deus, que é refletida através dos anjos. E você, eu, todo o povo de Deus, se tiver esta consciência, essa busca por este mundo espiritual, por esta santificação, por uma caminhada santa, em obediência, você pode ser usado para refletir a glória de Deus. Nós lemos lá em Colossenses, Cristo em nós. O que é que nós lemos em Colossenses? Colossenses 1. Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, esta glória vem através da presença de Cristo em nós.
Então, nós podemos concluir que o anjo Gabriel, ele é um mensageiro de Deus. Porém, ele nunca é dono da mensagem que ele está trazendo. Ele é o portador da mensagem, como todos os outros anjos. A função extraordinária dele, principal deles, dos anjos, é sempre estar louvando e adorando ao Senhor. E eles são usados para serem mensageiros da palavra que não é dele, da mensagem que não é dele, mas é do seu Criador. Então, nós podemos ver que nesses eventos que o anjo Gabriel é relatado aqui nas Escrituras, nós vemos que ele ocupa, assim, uma posição honrada e como ele teve um papel tão importante no plano da redenção. Agora, quando nós vamos a Apocalipse 8, de 1 a 10, nós vamos ler sobre a questão dos selos. E diz que foi aberto o 7º selo, o último selo a ser aberto. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, João relatando a visão dele. E foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então ele começa a descrever sobre o incenso, a fumaça do incenso que subia como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então veja o papel dos anjos aí, nesse cenário todo espiritual. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve, depois disso, vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então começou, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraivada, fogo misturado com sangue. O segundo anjo tocou a sua trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então cada anjo ia tocando a sua trombeta até que se chegou ao 7º anjo, que tocou a sua trombeta. Então, considerando essa passagem acima, Apocalipse 8, você pode ler e refletir, nós vemos que quando for aberto o 7º selo, quando João, na sua visão, viu esse 7º selo aberto, João viu 7 anjos, cada um com uma trombeta. A 7ª trombeta é o momento crucial no livro de Apocalipse, capítulo 11. Você pode ler Apocalipse 8 até o capítulo 11. Marcando assim a vitória final de Deus sobre o inimigo, anunciando que o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aí o papel dos anjos em todo esse contexto do fim, em todo este contexto do reino de Jesus, que será implantado aqui na terra. Agora, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou da experiência de Josué lá, quando eles estavam diante da muralha de Jericó, para poder entrar e tomar posse da terra prometida. E no capítulo 6 de Josué, você pode ler esse relato, porque o Espírito Santo me lembrou, então eu estou buscando essa correlação. Porque aqui, quando Josué está diante da muralha, ele recebe uma ordem do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei,
o seu rei e os seus valentes. Entregou na mão de Josué os reis de Jericó e os valentes de Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, ponha para rodear a cidade, cercando uma vez, e assim você fará por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre do carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearás a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Se você continuar lendo aqui, você vai ver como aconteceu essa derrubada da muralha da cidade de Jericó, que estava impedindo que o povo de Deus entrasse ali. No verso 8, nós lemos: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Então eles continuaram seguindo as ordens. No verso 13, nós lemos: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas diante da arca do Senhor, a arca da aliança, iam tocando continuadamente. Deixa que eu estou fazendo aqui a relação paralelo também das trombetas que é citada na visão de João, lá em Apocalipse, 7 trombetas, e na 7ª trombeta, o reino do Senhor é implantado sobre a terra e os inimigos são expulsos dela. Então, eu estou fazendo essa correlação. Então, nós lemos no verso 13 que esses 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. No 2º dia, rodearam outra vez, no 3º dia, e assim continuamente por 6 dias. No 7º dia, madrugada, ao subir da alva, e na mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes, porque antes era só uma vez, por 6 dias. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Vocês estão percebendo o paralelo da visão de João com relação às 7 trombetas também, e a expulsão dos inimigos e a implantação do reino de Jesus Cristo? Então ele diz no verso 17: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá. Raabe, que foi a prostituta, que colaborou, né, quando Josué e Caleb lá estiveram. Então houve essa promessa, esse acordo, e o Senhor honrou esse acordo. Então eu estou chamando a atenção aqui para essa passagem do livro de Josué, da queda da muralha de Jericó, que era ela que estava impedindo o acesso, que o povo de Deus começassem a tomar posse da terra prometida. E eu achei assim muito interessante quando eu li Apocalipse, e sobre as 7 trombetas também, que é mencionado lá na visão de João, e o Espírito Santo me lembrou essa passagem de Josué. Muitos estudiosos dizem que essa muralha caiu porque houve um terremoto, e é possível que tenha sido desta forma, porque Deus também usa os fenômenos naturais para alcançar seus objetivos. E nós vemos lá em Apocalipse que vozes, trovões, terremotos são símbolos que demonstram o poder de Deus
para castigar o povo, para destruir o inimigo, para cumprir os seus propósitos. Então, eu queria chamar a atenção de você para essa passagem de Josué, das muralhas de Jericó, com Apocalipse 8, capítulo 8 até 11, onde também são relatadas, dentro dessa visão de João, a questão das 7 trombetas e a tomada, né, da terra para a implantação do reino de Deus. Mas você pode estar perguntando, os santos anjos de Deus são mensageiros de Deus. E nós, homens? Os homens, mesmo tendo uma natureza diferente dos anjos, porque eles têm corpos, os anjos são incorpóreos, eles podem também serem considerados mensageiros de Deus. Por exemplo, os profetas receberam e continuam recebendo revelações e mensagens divinas para transmitir ao povo. Então, eles estão atuando aí como mensageiros de Deus. Os discípulos também podem ser considerados mensageiros de Deus quando eles compartilham, por exemplo, a mensagem do Evangelho. Isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando a palavra de Deus, sendo mensageiro de Deus, para compartilhar, para divulgar, para disseminar o Evangelho de Cristo. E ele diz que seu Evangelho deveria ser levado até os confins da terra. Então, os homens também podem manifestar a glória de Deus, assim como nós já vimos que os anjos manifestam, mas os anjos estão todo o tempo diante da presença do Senhor. E ali eles estão recebendo as mensagens, estão voando como relâmpago para levar ao povo de Deus aqui na terra por uma ordem divina. Então nós, seres humanos, também podemos manifestar esta glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Se não me engano, é Colossenses 1, 24. Então, quanto mais nós nos enchermos de Cristo, quanto mais nós estivermos num plano de fé, de obediência, de santificação, nós também seremos usados para sermos mensageiros de Deus, para refletir a sua glória, mas sempre numa posição de humildade, com a consciência muito plena de que nada disso é nosso. Nós estamos apenas executando uma ordem divina, assim como os anjos fazem na sua função e estão todo o tempo assistindo diante de Deus e adorando todo o tempo ao Senhor, a sua função principal. Então, trouxe essa mensagem para fazer uma complementação, falando sobre o arcanjo Miguel. Agora temos uma visão aqui do anjo Gabriel. Reflita nas passagens que eu indiquei e vamos prosseguir para penetrar neste mundo espiritual do Senhor. Até o próximo domingo, quando nós daremos continuidade a este tema. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.